Fala, meus amigos, daquele jeitão! E com certeza você, que é ligado em uma boa nostalgia, conhece o Rutger Hauer, aquele ator que é mais brabo que um ataque de abelha no verão. Só que hoje, se prepara aí que a gente vai relembrar de alguns filmes antigos dele, bom demais, só que filmes meio esquecidos. Afinal, Rutger Olsen Hauer nasceu na Holanda em 1944 e iniciou a carreira dele como ator lá no final dos anos 60 e já no início dos anos 80 ele conhecia a fama mundial, vivendo vilões assustadores em produções como Falcões da Noite, dando vida a um psicopata que apenas o Stallone podia encarar, e também, não menos importante, Blade Runner, o caçador de androides, dando muito trabalho pro Deckard do Harrison Ford como Bat, o líder de alguns replicantes renegados. É uma experiência e tanto viver com medo. E obviamente a gente não tem como não lembrar outros grandes clássicos desse ator lá nos anos 80. Como é o caso, por exemplo, do clássico da Sessão da Tarde e tudo mais, Feitiço de Áquila, ao lado, ou quase isso, melhor dizendo, da Michelle Pfeiffer. Como está seu ombro? Eu estou lhe devendo. A mim, senhor? Não, de jeito nenhum. Ela pediu para eu lhe dar um recado. Ela disse que ainda tem esperança. Fé no senhor. E ainda estrelando filmaços como O Senhor das Águias, um baita de um filme, e também Conquista Sangrenta, ou ainda tocando o terror pra cima do coitado do C. Thomas Howell no assustador A Morte Pede Carona. Viagem num terrível pesadelo. Esse cara aí atrás é um louco! Encostam, ele mata vocês! A Morte Pede Carona, com Rutger Hauer, Festival Primavera, amanhã, 10h30 da noite. E vou dizer, mesmo as gerações mais novas tiveram a oportunidade de ver esse grande ator em ação, só que infelizmente ele acabou falecendo em 2019 aos 75 anos de idade. Isso porque entre 1968 e 2019, Rutger Hauer nos brindou com participações em mais de 175 produções, incluindo aí, por exemplo, Batman Begins de 2005, Os Irmãos Sister de 2018 e em 2011 no divertidíssimo Hobo with a Shotgun, conhecido por aqui como O Vingador, baseado no trailer produzido pela dupla Robert Rodrigues e Quentin Tarantino para fazer parte do filme Grindhouse, o que, claro, foi um belo reconhecimento por toda a história desse ator inesquecível do cinema. Maybe you'll end up like me, a hobo with a shotgun. Então vamos fazer o seguinte, se você gosta de conhecer a história de grandes atores do passado e melhor ainda relembrar filmes quase esquecidos, eu disse quase, pela maioria da galera, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Daily, eu já falei, tu não é todo mundo. E o primeiro filme que não pode faltar nessa lista de melhores menos falados do Rutger Hauer é Blind Fury, lançado em agosto de 1989 e conhecido aqui no Brasil como Fúria Cega. Ele é alguém muito especial, rápido, forte e quando provocado, sua fúria é cega. E, na história desse filme, o Rutger Hauer faz um papel bem diferente do que a gente estava acostumado a ver dele no cinema. Vivendo o Nick Parker, um veterano de guerra do Vietnã que ficou cego em uma emboscada e depois de ser salvo por moradores de uma vila na selva, além de se curar, ele aprendeu através das artes marciais a desenvolver mais os outros sentidos, principalmente a audição e também a se orientar agora que ele não tinha mais visão. 26 preto. É a sorte, amigo. E
depois desse início de filme, a história avança 20 anos e chega nos dias atuais, lá dos anos 80. E aí mostra ele indo visitar um amigo e parceiro de guerra chamado Frank, que foi vivido pelo ator Terrell Crews. E obviamente ele chega na pior hora possível, já que o ex-parceiro está desaparecido depois de ter sido chantageado por bandidos para produzir drogas no melhor estilo Walter White de Breaking Bad. Aí o Nick vai ter que encontrar o amigão dele e proteger o filho desse cara, o garoto Billy, vivido pelo então ator mirim Brandon Cole. Depois que a mãe, a maligna, quer dizer, a atriz Meg Foster, é morta por uma turma da pesada, com o malvadão Slag, vivido pelo também sempre malvadão Randall Tex Cobb, fazendo a frente para o nosso demolidor dos pobres. E na parte da vilania, a gente ainda tem uma dupla pra lá de engraçada. No caso, os irmãos Cowboy, Lyle Pike e Tector Pike, vividos respectivamente pelo grande Nick Cassavetes e o ator Rick Overton. Aliás, quero ver, hein? Pegaram a referência aí? Referência marota. O Tector e o Lyle Pike são uma bela referência aos personagens dos atores William Holden e Warren Woltz do clássico faroeste The Wild Bunch, conhecido como Meu ódio será sua herança aqui no Brasil. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. E vou dizer, hein, parece que o ator Tim Madison, que foi produtor desse longa, além de ser um grande fã do personagem japonês Satoshi, clara inspiração desse Fúria Cega, também curtia um bom faroeste. E olha, não tem como discordar, né? Eu acho que esse filme é uma grande aventura dos anos 80, aquele típico filme B onde o herói é colocado à prova toda hora e quando o Nick é colocado à prova, o filme fica ainda melhor. E de quebra a gente ainda tem aqui a presença da atriz Lisa Blount, vivendo a mocinha Annie e uma participação muito especial do lendário Shokosugi, o homem em pessoa, vivendo um assassino contratado numa batalha final contra o Nick que só assistindo completinha pra gente comprovar que o cinema de ação dos anos 80 era único. Só que mesmo com tudo isso, adivinha? Fúria Cega foi mais um filme que tomou-lhe um pau da crítica na época e flopou bonito nos cinemas. E o filme só não caiu no esquecimento total porque, surpreendentemente, ele foi mais uma daquelas produções salvas por excelentes vendas em VHS e muitas exibições nas televisões do mundo todo durante a década de 90. Three Star Pictures apresenta Rutger Hauer em Fúria Cega, em exibição nos melhores cinemas. Vou dizer, hein, que bom que isso aconteceu. Olha, já que seria uma pena, mas uma pena mesmo passar batido por essa galera e essa interpretação tão divertida que Rutger Hauer deu pro personagem Nick Parker. Aqui, um dos poucos papéis onde a gente vê ele soltando o seu lado mais galhofa e descontraído e que deu um toque especial na produção. Olha só! Até que não tá mal. Eu só achei que tá um pouquinho suave. Tem alguma coisa aí mais pra macho? Enfim, talvez Fúria Cega seja até o filme mais conhecido dessa nossa lista aqui, mas infelizmente ele não é tão conhecido hoje em dia quanto as outras produções que o ator trabalhou. E já que a gente está falando desse grande astro holandês, não tem como não falar daquela típica produção que parece filme italiano imitando o filme do Mad Max. Então bora falar de The Blood of Heroes, algo como o Sangue de Heróis, mas que aqui no Brasil ganhou o nome Juggers, os Gladiadores do Futuro, já que Futuro e A Hora pareciam ser nomes obrigatórios para qualquer filme dos anos 80 lançados por aqui. From the author of Blade Runner and Lady Hawk. Jugger's coming! Jugger's coming! They're coming! They're coming! In a future ravaged by war, all eyes are on Juggers. Para variar, a história apresenta pra gente aqui aquele tipo de futuro pós-apocalíptico, aquele tipo de futuro árido que
Mad Max 2 fez escola. A única diferença é que sai o Mel Gibson como protagonista e entra o Rutger Hauer no lugar, vivendo o brabão Sallow. E no lugar das batalhas com carrões em busca de água e petróleo, a gente tem batalhas em campo através de um esporte conhecido como o jogo, com os jogadores sendo conhecidos como os temíveis Yugers. Ó, pra simplificar eu vou dizer pra vocês, basta imaginar um encontro entre futebol americano e gladiadores. Aí a gente tem o tal do jogo na mente. E o personagem do Rutger Hauer é um jogador veterano que já teve fama participando de grandes ligas nas cidades sedes, mas depois de se envolver com uma mulher, vamos dizer assim, proibida, acabou sendo banido, passando a sobreviver de pequenos jogos nas cidades cão, onde vivem os miseráveis do que sobrou da humanidade. Pelo menos o holandês tem no time dele uma galera de peso. Já que temos aí um jovem Vincent D'Onofrio como Gar, fazendo parte da defesa juntamente com Blue, vivido pelo grande Delroy Lindo, que a exemplo do Morgan Freeman já deve ter nascido com seus 130 anos e de lá pra cá não envelheceu nada. Já como atacante, ou melhor dizendo como quick do time, surge uma jovem jogadora chamada Kida, vivida pela atriz chinesa Joan Shen. A diversão desse filme é assistir os combates sangrentos, onde apesar de ser raro matar alguém, a galera não poupa ninguém de tirar litros de sangue e quebrar alguns ossos. É coisa pouca, mas o objetivo é o quê? É impedir que o adversário use a cabeça de um cachorro, o crânio da cabeça de um cachorro, para fincar na estaca do adversário, que somaria um ponto. E vou dizer, esse filme pós-apocalíptico pra lá de divertido ainda tem a presença de feras como os australianos Richard Norton, a figurinha carimbada aqui do canal, dando vida a um jogador das grandes ligas, e também o sempre vilão Hugh Keays-Byrne como Lord Evil, que podemos dizer que foi o corno vingativo na história da desgraça do Cylon, e ainda a presença do Max Fairchild como Gonzo, um ex-colega de liga do protagonista. E o Max Fairchild, para quem não ligou aí o nome à pessoa, foi o gigante Beno no primeiro filme de Mad Max em 1979. Pois é, sentiram, né? E a presença dessa galera australiana no filme tem um motivo. Já que Yugers, os gladiadores do futuro, ou Salute the Yugers, como ficou conhecido na Austrália, foi uma coprodução entre a terra do canguru e os Estados Unidos e foi inteiramente gravado na região de Outbacks em Coober Pedy. Inclusive os caras fizeram um milagre. Esse filme foi inteiramente gravado em 4 semanas, tudo para poder economizar o máximo possível, já que os caras só tinham 10 milhões para produzir tudo. Mesmo assim, essa foi outra produção do Rutger Hauer que flopou nos cinemas, mas quase triplicou a renda através de vendas de VHS e pay-per-view no início dos anos 90. Curiosamente, esse filme ganhou tantos fãs, mas tantos fãs na Alemanha e no resto da Europa, que em 1993 os alemães adaptaram uma versão do jogo, menos violenta, é claro, e de lá pra cá ele se tornou um esporte internacional com várias ligas, regras e competições. Ah, olha aí, hein? Sabia dessa? Coleção em ação show é cultura. Pode ser inútil, mas é. Mas agora eu quero saber, tá gostando desse vídeo, tá, né? Então bora lá, que tal deixar aquele like felpudo e melhor ainda, vamos compartilhar? Vou até dar uma ideia, que tal compartilhar com aquele seu amigo teimoso que dizia que o Rutger Hauer só vivia de ser vilão no filme dos outros, né? Que tal? Você o conhece? Se considerar conhecer, seguir alguém 3 meses. Agora, esse próximo filme com o seu amigo Bernie é uma preciosidade. Bom, esse aqui que eu vou falar agora pode até não ser aquela preciosidade toda, mas olha, é um filme bem curioso na história desse grande astro do cinema mundial, saca aí? Afinal, eu quero saber, hein, você já assistiu Split Second, lançado em 1992, conhecido aqui no Brasil pelo nome genérico O Destruidor. 5 seconds! Okay, 4, 3, 2... Rutger Hauer, Split Second.
E nesse clássico da Band dos anos 90, o Rutger Hauer vive um policial veterano chamado Harley Stone, um nome daqueles que só da gente falar já nasce pelo no peito. E não é pra menos, afinal de contas o personagem dele é mais grosso que um dedo destroncado e é quase um psicopata perseguindo um psicopata que matou o parceiro dele alguns anos atrás. Harley! Tá, você deu uma olhadinha aí e falou o seguinte, pelo início dessa história deve ser bem clichê, né? Bom, eu vou dizer assim, ó, não deixa de ser, afinal de contas ele é bem anos 90 como todo bom fã de filmes das antigas gosta. Mas ó, foge a regra ao mostrar o futurístico ano de 2008, onde mais uma vez a humanidade está quase indo para casa do chapéu, graças ao aquecimento global, que naquela época ainda era considerado ficção. 30 dias de chuva torrencial, a cidade está submersa, resultado do efeito devastador do aquecimento da Terra. Os avisos ignorados por décadas resultaram agora em inimagináveis níveis de poluição, onde o dia quase se tornou uma eterna noite. Tanto é que Londres, aonde o Stone trabalha, está sendo inundada e a galera lá tá mais molhada que bêbado em sábado à tarde dentro de boteco. Aí mesmo usando o terno, tem que usar botas de cano alto para não viver com os pés encharcados e pilotando Jeep altões para não ficar a pé. Não, e saca só, outra coisa muito legal desse filme é que o Stone é aquele tipo mais desprezível de personagem. Tanto que logo que o parceiro dele morreu, que bateu as botas, ele se envolveu com a viúva, vivida pela atriz Kim Cattrall, antes de ficar famosa pela série Sex and the City. Junto isso ao fato dele se comportar igual um maluco atrás do tal psicopata e pronto. Stone é o cara mais odiado do departamento e uma verdadeira pedra no sapato do comandante Thrasher, vivido pelo ator britânico Alan Armstrong. E segundo as próprias palavras do comandante Thrasher, o Stone é um tipo de cara irritante que insiste em sobreviver de café, de ansiedade e de chocolate. Um personagem perfeito para o Rutger Hauer. E sendo assim, mais para vigiar o maluco do que qualquer coisa, o comandante coloca o novato Dick Durkin, um especialista teórico em psicopatas, vivido pelo ator Neil Duncan, para ser o coitado do novo parceiro do Stone. O que está fazendo? Bem, estão vindo. Ela está bem. Lá embaixo. E vamos ser sinceros, o Vingador pode não ser um primor de produção e efeitos especiais, mesmo para um filme dos anos 90, mas ele compensa demais com o carisma e a presença de tela do Rutger Hauer, que parece estar se divertindo demais no papel de um policial piradão grudado igual chiclete no pé de um assassino mortal. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou dar spoiler apesar de ser um filme antigo, porque talvez você não tenha assistido, tenha passado batido. Mas eu vou resumir mais ou menos assim, é como se fosse um crossover entre um Stallone Cobra neurótico e Alien, o oitavo passageiro. E parece que o Rutger Hauer era aquele tipo de ator que a galera preferia assistir no conforto de casa do que na tela grande, já que o Destruidor custou 7 milhões de dólares para ser produzido, mas só rendeu 5 milhas nos cinemas. Já quando ele foi lançado em VHS, ainda em 1992, rendeu 3 vezes esse valor. Mas agora eu quero saber, já assistiram esse filme? Vão assistir? Se já assistiu, o que você achou? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Enfim, pelo menos pra mim, o Rutger Hauer sempre foi um dos atores mais carismáticos e marcantes dos anos 80, seja vivendo mocinhos ou, na maioria das vezes, anti-heróis e vilões pra lá de assustadores, e mesmo tendo falecido recentemente, com certeza vai ser muito lembrado enquanto a turma que cresceu acompanhando os filmes dele tiverem por aí, como é o nosso caso. Então de coração eu espero que você tenha curtido essa homenagem singela, mais uma homenagem para esse grande ator do passado, e eu quero saber, qual o seu filme preferido do Rutger Hauer? Comenta aqui. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se está chegando agora aqui no canal porque é fã do Rutger Hauer, ou já está um tempão aqui, mas ainda não se inscreveu, bora lá! Se inscreve aqui e badala o sininho, vamos ficar junto.
Olha, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. E se você já é inscrito, já está nas redes sociais, já é um felpudo, que tal se tornar um felpudo Gold, hein? Vai ajudar o canal a continuar produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!